Olá, pessoal! É com muita alegria que estamos aqui hoje para apresentar o nosso assunto do mês de julho. Mês de julho, vamos estar estudando Hamartiologia, doutrina do pecado. Bom, e essa aula de hoje é uma aula introdutória. Vamos entender o significado desse nome, Hamartiologia. O primeiro momento, vamos entender o significado da palavra Hamartiologia. O segundo momento, vamos entender que não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus tudo é pecado. A única diferença, o que vai mudar aqui é apenas como esse pecado, né? A forma que esse pecado, a consequência que esse pecado vai trazer para cada um. Então aqui está o nosso assunto do mês. Já iniciando a nossa aula com uma pergunta. Primeira pergunta: Adão e Eva foram salvos? Segunda pergunta: quando deu origem o pecado? O pecado iniciou em Adão e Eva? Terceira pergunta: Deus criou o mal? Bom, vamos lá, porque todas essas respostas você vai ter durante essa aula, esse mês de julho, estudando Hamartiologia. Você vai ter todas essas respostas. Mas primeiro, para entender, Deus criou o mal? Bom, vou dar um exemplo. Uma mãe, ela tem um filho, e quando essa mãe dá a luz a um filho, ela não dá a luz a um filho bandido. Não. Então Deus, ele não criou alguém mau. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era tudo muito bom. Mas o ser humano, ele tem o livre arbítrio. Assim como Deus colocou o livre arbítrio no ser humano, no homem, Deus colocou nos anjos. Os anjos puderam escolher. Já estudamos na matéria de angelologia que os anjos, eles escolheram. E uma vez que eles escolhem, não tem mais como voltar atrás. Também estudamos Hamartiologia, hoje iniciando, sobre o pecado, para poder explicar que Deus também cria um homem e dá para o homem o livre arbítrio. Onde entendemos isso? Na matéria de antropologia. Então, Hamartiologia vai tratar exatamente do pecado. Tanto o pecado que afetou o homem e veio até as nossas vidas hoje, a consequência, como também o pecado afetou os anjos. Porque os anjos também tinham o livre arbítrio. Então, hoje, para entender melhor esse assunto, vamos para o nome Hamartiologia. O significado do nome Hamartiologia. Bom, esse nome Hamartiologia é uma palavra grega. Uma palavra grega. Eu separei aqui 4 formas de entender pecado. A primeira forma de entender pecado, a primeira forma é hamartia, que é a palavra grega, e ela quer dizer desvio de rumo, errar o alvo. Essa palavra aqui quer dizer desvio de rumo, errar o alvo, que é mais ou menos isso. Vou explicar. Um exemplo, vou dar agora. Pedro, ele é convidado a andar sobre o mar. Jesus chama Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. O olhar de Pedro estava focado em Jesus. A partir do momento que Pedro tira o olhar de Jesus e olha para a tempestade, olha para a dificuldade, ele começa a afundar. O que é o pecado? Uma palavra grega. O significado dela, desvio de rumo, errar o alvo. Toda vez que o homem desvia o caminho que ele precisa seguir, toda vez que o homem erra o alvo que é Cristo, ele começa a afundar. Segunda palavra
para entender o pecado. Adekia. Adekia é uma palavra grega e significa injustiça, falta de integridade, sair do caminho certo. Esse nome adekia, palavra grega, o significado dela é injustiça, falta de integridade, sair do caminho certo. Estamos aprendendo as 4 formas de entender pecado. Terceira forma de entender pecado, ainda no grego. A terceira forma é parabasis. E esse parabasis quer dizer rebelião. Queridos, esse nome no grego, parabasis, quer dizer rebelião, insubordinação à autoridade de Deus. E isso aqui é muito sério. Estamos entendendo as 4 formas de entender o pecado. A quarta forma de entender o pecado, ainda no grego, é paraptoma. Paraptoma no grego quer dizer ofensa moral, queda, transgressão. Essa palavra no grego, paraptoma, quer dizer ofensa moral, queda e transgressão. Agora vamos para mais 4 formas de entender o pecado no hebraico. 4 formas de entender o pecado no hebraico. A primeira dela é chatá. Chatá no hebraico é exatamente errar o alvo. Você tem um alvo. Então, quando você erra esse alvo, pecado. Esse nome no hebraico, chatá, quer dizer errar o alvo. A segunda palavra, ainda no hebraico, é avon. Avon quer dizer perversidade, depravação, iniquidade. Então, esse nome avon no hebraico quer dizer perversidade, depravação, iniquidade. Agora vamos para a terceira palavra. A terceira palavra, estamos vendo a forma de entender pecado. A terceira palavra é pichá. Pichá. Esse nome, essa palavra pichá, quer dizer rebelião. Quer dizer transgressão deliberada. Sabe? Quando o ser humano sabe que é pecado algo e ele faz, ele agora está fazendo uma rebelião. Isso mesmo. Pesado, né? Hamartiologia. Hamartiologia. Estudar sobre o pecado. Toda vez que o homem sabe que o que ele está fazendo é errado, no hebraico o nome é pechá, e pechá quer dizer rebelião, transgressão deliberada. O homem sabe que é errado, sabe que é pecado, mas ele escolhe fazer rebelião contra outro não, contra Deus. E isso aqui é muito sério. Por isso que achei importante dar essa introdução ao pecado, para poder trabalhar um pouquinho mais. Então, toda vez que o homem, ele peca, ele está fazendo uma rebelião, transgressão deliberada. Sabe que é pecado? Corra. Tente fazer as coisas certas. Porque quando você peca sabendo que é pecado, você está fazendo uma rebelião contra Deus. Pechá. Palavra hebraica. Rebelião. Transgressão deliberada. Quarta e última forma de entender pecado. Haverá. Haverá é uma palavra hebraica e quer dizer ofensa moral, violação da lei. Sabe? Você sabe o que é ofender outra pessoa? É quando você peca. Isso mesmo. O assunto do mês de julho, hamartiologia. Doutrina do pecado. Aqui você aprendeu 4 formas de entender pecado. Você aprendeu 4 formas
no hebraico e 4 formas no grego de entender pecado. Então, toda vez que o ser humano sabe que é pecado e comete pecado, ele está fazendo uma rebelião contra Deus. Isso é muito sério. Agora vamos para o nosso último momento. É só a introdução. E o nosso último momento, vamos falar exatamente do pecado. É o nosso assunto. E não existe pecadinho e pecadão. Para Deus, tudo é pecado. Exemplo, você vai ver 2 tons de branco. Mas o resultado é sempre branco. Um branco mais claro, um branco mais escuro, mas é branco. Então, para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Não existe. O que vai fazer a diferença, o que existe é a consequência do pecado. Então, a forma como esse pecado vai ser tratado. Porque vamos para alguns exemplos que separei aqui agora. Uma pessoa que rouba é pecado. Ela vai responder, vai ter as suas consequências. Mas tem outra pessoa que matou 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas. Pecado. Então agora o que é que vai acontecer? A diferença, tudo é pecado, a diferença são as consequências do pecado. Vejamos, separei aqui para você, para a gente fechar esse primeiro momento, esse segundo momento. Exemplo, eu trouxe aqui hoje 3 coisas que derrubam o homem. Por que eu trouxe 3 coisas que derrubam o homem? Primeiro, Deus criou o homem e deu para o homem o livre-arbítrio. Deus, ele nos dá a liberdade de escolha. Não existe essa que pecou, que errou sem querer. Não, pecou porque quis, errou porque quis. O que precisamos é reconhecer e receber a nossa consequência para ser tratado. Eu trouxe três coisas que derrubam o homem. A primeira coisa que derruba o homem é o sexo. O sexo derruba o homem e é muito sério. Por quê? Derrubou Sansão, um homem que tinha sobre a sua cabeça o voto do Nazireu, um homem separado para algo, um homem que Deus disse é esse, mas ele caiu por causa do sexo. Eu não coloquei aqui, mas tem outro homem, Salomão, o homem que teve mais mulheres. Ele caiu por causa do sexo. Outro homem, rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu por causa do sexo. Irmãos, é muito sério isso aqui. Coisas que derrubam o homem. E quando eu falo no homem, estou falando também na mulher. Devemos ter cuidado, porque tem coisas que precisamos correr para evitar cair. Então, a primeira coisa que eu coloquei logo como primeiro é o sexo. Devemos ter cuidado. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu. Sansão, que tinha sobre a cabeça dele o nazireato, o voto do nazireu, caiu. Salomão, o homem que pediu a Deus sabedoria, poderia ter pedido qualquer coisa, pediu sabedoria, caiu. Quem você pensa que é? Será que você é forte o suficiente? 3 coisas que derrubam o homem. A segunda coisa, riqueza. Amor ao dinheiro. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é algo que vem atormentando o homem. Judas, ele caiu. Judas era o tesoureiro do grupo. Jesus deu para ele um lugar de responsabilidade, todo dia dava oportunidade para ele mudar, mas ele foi tentado e caiu por causa do mamon, por causa do dinheiro. Outro homem, Saul. Saul, ele caiu
Por quê? Porque ele foi um homem soberbo. A soberba, rejeição à autoridade de Deus e o orgulho leva à ruína. Então veja 3 coisas que derrubam o homem. Primeiro, o sexo. Se entregou, Sansão, ele se entregou à imoralidade e perdeu sua força. Ele perde sua força, sua liberdade e seus olhos. O sexo deixa o homem cego, deixa a mulher cega. Devemos ter cuidado. Juízes capítulo 16. A riqueza, você vai ver aqui que foi Judas, o amor ao dinheiro levou à traição e à perda eterna. João 12, 6 e Mateus 27, 3 ao 5. A soberba, Satanás é um deles. A soberba aqui, Saul, a rejeição à autoridade de Deus e o orgulho o levaram à ruína. Então, veja aqui que são as 3 coisas que acabam com o homem. Coloquei aqui 3 armadilhas: sexo, destrói a pureza, relacionamentos e propósito. Riqueza, engana o coração, escraviza a alma. Soberba, afasta de Deus e da verdade. Então, quando esses 3 dominam, tomam o coração, quando esses 3 domínios tomam o coração do homem, o homem cai. Não tem como. Quando isso aqui domina o homem, esses 3 aqui, quando um desse aqui domina o homem, ele cai. Devemos ter cuidado. O assunto é pecado, irmãos, por isso que estou trazendo esses pontos que realmente são interessantes, importantes. Agora, não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Eu trouxe aqui o exemplo que tinha acabado de dar. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Só muda o grau da consequência. O que eu te falei já aí. Então, não existe branco e branquinho. Porque branco e branquinho, tudo é branco. Tudo é branco. Pecado não tem tamanho, tem peso. Ei, o pecado não tem tamanho, ele tem peso. Deus é justo e cada ato gera uma consequência. Deus é justo e cada ato gera uma consequência. Quem rouba tem uma consequência. Provérbios 6, 30 e 31. Quem mata 20 tem uma consequência maior. Gênesis 9, 6. Quem rejeita a salvação terá a maior consequência de todas. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. O pecado parece pequeno, mas o seu efeito pode ser eterno. Não minimize, não brinque, confesse, arrependa-se e volte para Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Queridos, estamos aqui com a nossa aula introdutória, nossa aula de introdução à Ramar Teologia. Já esperando você, porque tem muita coisa boa para tratar ainda nessa matéria. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.